Olá, queridos, tudo bem? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o amor em equilíbrio. Como quando a gente para pensar na forma como nós cuidamos dos nossos filhos, como nós dispensamos a eles o nosso amor, a nossa atenção, a nossa dedicação. E às vezes eu fico pensando que por vezes a gente acaba priorizando uns em detrimento dos outros. Sabe, aqueles filhos que às vezes são mais caladinhos, você acaba esquecendo um pouco deles ali. Outros são um pouco mais agitados e você fica o tempo todo correndo atrás, exigindo sua atenção. Então, existem filhos que são mais, pela própria natureza, mais calmos e outros que também, pela própria natureza, são mais agitados. E por mais que a gente diga assim, eu não tenho preferidos, todos são iguais, eu os amo da mesma forma, a gente sabe que tem aquele que você se apega mais e aquele outro que o seu marido se apega mais. Então, de certa forma, a gente vê até na Bíblia exemplos de casais em que o marido se apegava mais com o filho e a esposa mais com o outro, como é o caso de Isaac e de Rebeca, que apesar de eles terem filhos gêmeos, Esaú e Jacó, um se apegou mais com um e o outro se apegou mais com o outro. E a gente sabe como essa história, ela nos dá vários ensinamentos com relação à criação dos filhos, porque a primogenitura ela era de Esaú. Porém, a mãe, entendendo o poder que havia na primogenitura, a honra que havia, ela ajuda o filho que não tinha primogenitura, no caso Jacó, a tomar essa primogenitura. Então, ela tem ali um cuidado diferenciado com Jacó para tentar tirar aquele lugar que não era de direito dele, mas que ela entendia que ele merecia. E às vezes a gente, como mãe, acaba tomando decisões em casa, dentro da família, que prevalece um, que dá mais, como é que eu posso dizer assim, que dá mais condições para um, você ajuda mais um porque você considera ele mais fraco, mais frágil, ou aquele que você acha assim, não, ele é tão mais inteligente. Então a gente às vezes acaba fazendo isso sem pensar, não com uma intenção de dizer assim, eu estou beneficiando esse meu filho e não esse. E a gente percebe o que isso acarretou para Jacó depois e também para Esaú. Os irmãos se separaram, eles brigaram, eles se enfrentaram, né, fisicamente, emocionalmente, e houve também ali uma consequência espiritual, tanto para Jacó quanto para Esaú. E o que eu quero discutir aqui é essa predileção. Será que a gente consegue fazer essa avaliação da predileção? Quando você tem um filho que se parece mais com você, com mais características suas, da sua personalidade, e você se aproxima mais dele do que daquele que não tem tantas características, ou quando a gente tem, sei lá, 4, 5, 6 filhos, e há aqueles que você vai ficando mais próximos, porque ainda são pequenos, e os outros você vai deixando um pouco mais esquecido. Então, quando a gente não consegue atentar para a forma de cuidado e avaliar o nosso tratar com os filhos da mesma forma. E quando eu falo da mesma forma, não estou falando de forma igual, até porque os nossos filhos, a gente sabe, eles são diferentes. Eles têm características diferentes, personalidades diferentes, e isso são singularidades que a gente, claro, a gente respeita. Mas pensar naqueles que nós consideramos, mesmo que não intencionalmente, mas mais próximos, mais, como que eu posso dizer um termo assim, um cuidado mais privilegiado do que o outro. Isso causa entre eles divisão, isso causa entre eles ciúmes, isso causa entre eles brigas, conflitos, angústias, porque ser rejeitado não é bom.
A rejeição é muito dolorosa. Ela cria traumas, abre brechas nas quais o Satanás pode vir fazer algum tipo de conflito que vai gerar depois uma coisa terrível no futuro. Sabe, um exemplo que a gente vê na Bíblia é o caso de Jacó mesmo, de Jacó. Ele teve os filhos e ele tinha um predileto, que era quem? José. José era o seu predileto. Ele era o filho da mulher que ele amava. E o fato de Jacó ter José como predileto fez com que os outros irmãos eles tivessem ciúmes de José. E a história de José nos conta que os irmãos o venderam para estrangeiros. Os irmãos queriam tentar contra a vida do próprio irmão, porque se consideravam rejeitados pelo pai. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós, pais, precisamos tomar cuidado para não irar os nossos filhos. E algumas vezes a gente ira os nossos filhos quando nós acabamos criando entre eles um ambiente de conflito, porque liberamos palavras que são que machucam, que ferem, mesmo sem perceber. Quando a gente os coloca em comparação, quando a gente tenta colocá-los assim, dizendo: ah, teu irmão faz isso, por que tu não faz também? Ah, teu irmão consegue isso, por que tu não consegue também? Então, esse cenário, ele começa a ficar desequilibrado, porque a gente começa a colocar os filhos em um patamar de disputa e de comparações. Eu sei que essa é uma palavra bem difícil de dizer, e é para mim também de falar, porque a gente nunca para pensar o quão o nosso cuidado com um pode ofender o outro, o quão a nossa demonstração de amor e de carinho para com um pode ser ofensiva para o outro. E quando o apóstolo Paulo diz que a gente não deve causar ira, é quando nós começamos a entender que o nosso comportamento, o nosso tratar, a forma como nós lidamos com as qualidades, os defeitos, como a gente elogia em secreto e corrige em público, abre ali uma fissura, abre ali uma dor, como que a nossa forma de corrigir bruscamente pode fazer com que eles fiquem feridos e machucados. Então, a minha oração é que a gente possa começar a pensar como que nós estamos lidando com os nossos filhos com relação ao nosso amor. Se ele está sendo equilibrado, se ele está considerando as fragilidades, se ele está considerando as limitações, se está tendo equilíbrio e equidade. Porque a equidade é diferente de igualdade. Igualdade é você considerar todos iguais, mas nós não somos iguais. O Senhor, ele não nos trata iguais, ele nos trata com equidade, considerando as nossas limitações, o nosso processo, o nosso tempo de aprendizado. E assim como o Pai amado nos cuida e nos considera dentro das nossas próprias limitações, que nós, como pais, possamos também assim fazê-lo com os nossos filhos. E a minha oração é para que nós possamos amá-los de maneira equilibrada e que o nosso amor seja apaziguador, que o nosso amor una os filhos, que não haja nenhum tipo de separação entre os nossos filhos pelo amor excessivo a uns e o distanciamento com os outros. Que não sejamos pais que deixam os filhos órfãos dentro de casa, abandonados, porque estamos tão ocupados cuidando de uns talvez mais doentes, outros mais problemáticos, outros mais corajosos, outros mais dispostos. São tantas as diferenças que tem dentro de casa, entre os nossos filhos, que podem tomar mais o nosso tempo ou tirar mais o nosso tempo. Então, que o Senhor nos ajude e que a graça e a misericórdia dele nos ensine a amar em equilíbrio, a amar em equidade e principalmente a sermos canais de Deus, de bênção para a nossa casa e para os nossos filhos. Eu abençoo você, eu abençoo a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, para que haja equilíbrio e amor em nosso lar.